Como eu faço para dirigir em uma região onde eu não tenho conhecimento, onde eu não conheço muito bem, mas para dirigir de maneira segura? Vou contar pra vocês agora. Olá, motorista de aplicativo, futuro motorista e simpatizante. Eu sou a Evelyn, motorista de aplicativo. E hoje eu vou falar pra vocês o que eu faço pra poder dirigir de maneira segura, pegar viagens cada vez mais seguras, mesmo dirigindo em regiões que eu não conheço. E o legal é que eu posso dizer com propriedade sobre isso, por quê? Porque eu mudei, tem pouco tempo, e eu tô enfrentando esse desafio também, né? Porque é um desafio pra gente diariamente como motorista de aplicativo, mas ainda mais quando a gente tá numa região diferente, morando numa região diferente. Por quê? Porque a gente precisa ter estratégias de também ganhar mais, só que em contrapartida garantindo principalmente a nossa segurança. E o que eu tô usando? Eu vou passar até pra vocês 3 dicas que até hoje é o que tem me ajudado e tem me feito dirigir com segurança. Deixa seu like, sua curtida, se esse vídeo pode ajudar alguém, algum familiar. Se você é um simpatizante, mas conhece alguém que quer dirigir por aplicativo, mas tem medo, esse vídeo é pra essa pessoa. Compartilha com ela porque ela possa ter mais uma opção de ganho e, além de tudo, possa dirigir de maneira segura. Vamos? A primeira delas é a nota, então a avaliação do usuário. Eu coloco filtros aí falando do aplicativo, tanto da 99 quanto a Uber, que são 2 aplicativos que eu trabalho. Eu seleciono viagens aqui na região onde eu tenho pouco conhecimento e eu sei que é uma região um pouco mais perigosa, a partir de 4.8. Porém, tem um adendo, somente a avaliação não é o suficiente, você tem que colocar a avaliação e também, quando tocar a chamada, você tem que visualizar quantas corridas a pessoa já fez, quantas viagens ela já fez, né, quantas vezes ela já pegou o aplicativo. Então, por exemplo, vem lá, notinha, por exemplo, 4.88. E na frente, entre parênteses, quando eu falo do Uber, ele vem a quantidade de viagens. Na 99, vem também a quantidade de viagens, só que o legal é que quando você aceita a viagem, fica constantemente ali nos dados do passageiro a questão da nota e da quantidade de viagens, diferente do aplicativo da Uber. Você tem que ser muito mais rápido. Então, assim, a nota pra mim é o primordial. E por que a quantidade de viagens é tão importante quanto a nota? Porque pode ser um usuário novo. Concorda que quando um usuário entra, ele já entra com 5 estrelas. Então, se eu pego um usuário, já aconteceu comigo, pegar um usuário que era de 5 estrelas com 5 viagens. Eu vou ser bem sincera. Foram poucas vezes que eu peguei usuários novos e que eu aceitei, que eu dei continuidade. Porque pode ser que na hora que toca a viagem, aí eu tô falando do aplicativo da Uber, como tem que ser tudo muito rápido, que você só consegue ver no cartão de solicitação da viagem, e é na hora que toca, tem vezes que você olha as outras informações e esquece de olhar a quantidade de viagens. Que inclusive esse não é um recurso tão velho, é novo esse recurso de quantidade de viagens. Então eu recomendo você olhar a quantidade de viagens, e se não olhou, e você viu que tá 5 estrelas, eu já em algumas situações, principalmente em regiões novas, eu prefiro não seguir com a viagem. Eu prefiro cancelar do que pegar um passageiro que eu não vi. De repente tá com 5 estrelas, mas que ele fez uma corrida, que aconteceu já comigo também de tocar, o passageiro tinha tipo na segunda corrida. Eu prefiro não arriscar, tá? Porque pode ser um passageiro laranja, a gente nunca sabe, né? Claro, quando você vê um passageiro lá com 7 mil viagens, você nem questiona, estando com uma nota boa, eu pego tranquilo. Significa que você não vai ter nenhum problema? Não, pode ser que tenha, mas é muito minimizado. Eu vejo que isso tem dado muito certo. O ponto 2 é que quando você pega esses passageiros, né, nessas regiões em passageiro com uma nota melhor, você vai começando a conhecer as vias principais. Então, assim, mesmo que você desconheça a região, você conhece, por exemplo, uma via principal, né, porque já está um metrô que está próximo, e ali você tem um parâmetro melhor, você tecnicamente se sente mais seguro para circular nessas regiões principais e evitar aquelas que estão mais nos entornos. Porém, com esses passageiros que você pega nessas regiões que já são tecnicamente mais conhecidinhos, você vai conhecendo mais sobre a região. Então, aqueles passageiros claros que estão conversando, né, com você. Que é mais seguro. Aconteceu uma vez eu levar um passageiro dele e falar, você me deixou aqui, mas não segue adiante não vai lá pra trás, né, pra uma região específica, aqui perto de onde eu moro, porque ali é um pouco mais perigoso. Então ele mesmo me alertou. Então uma conversa sempre é válida, e principalmente conversas que a gente pode extrair algumas informações, de maneira sempre muito respeitosa e, claro, se você perceber que tem espaço para isso. Já o ponto 3, então, terceira dica, é de você sempre verificar se aquele passageiro tá saindo do lugar que ele indicou. Gente, pode parecer a maior pira de uma pessoa, mas é um filtro também. O que eu penso? Principalmente quando é condomínio, eu fico mais tranquila. Porque quando a pessoa tá saindo daquele condomínio, você tem coisas registradas, tem imagem registrada daquela pessoa. Então, assim, você tem mais coisas que comprovem que aquele passageiro realmente é dali, que ele não pediu, assim, tipo, um passageiro que fingiu que tava ali e simplesmente tem passageiros que vão estar no meio da rua. Mas aí você vai sentir muito da situação. Mas a maioria das vezes, principalmente com os altos índices de periculosidade no Brasil, e em São Paulo ainda mais, você vai ver que o passageiro ele vai ficar sempre dentro do lugar onde ele tá pedindo Uber pra evitar de ser roubado, de roubarem o celular dele, coisas do tipo, ou sei lá. Então eles geralmente ficam, quem tá em condomínio fica aguardando ali na portaria, quem tá em casa fica ali no portãozinho quando vê que a gente tá se aproximando, aí sim abre, sabe? Então isso é um parâmetro que eu uso nas minhas viagens e tem me ajudado muito. Gente, significa que nada pode acontecer com esses filtros que eu passei pra vocês? Não significa isso, mas minimiza brutalmente o risco. Eu vou ser bem sincera pra vocês, eu já tô há mais de 2 anos dirigindo por aplicativo e essas ferramentas têm me auxiliado muito pra poder estar mais resguardada.
certeza que vai ajudar muito a vocês. A gente tem que ter muito... E claro, eu sempre falo, o instinto é algo que vocês também podem usar. Use o instinto de vocês, mas pensando em ferramentas práticas que estão disponíveis no próprio aplicativo, esses são alguns parâmetros e também essa questão de ir conhecendo com o tempo a região. Conforme você vai conhecendo, você vai percebendo os lugares que você acaba tendo que evitar, porque é um pouco mais arriscado pra você entrar e coisas do tipo. E sim, Evelyn, mas você vai deixar de aceitar algum usuário por conta da região? Não, não é isso. Mas até o próprio aplicativo, ele mostra quais algumas áreas de risco, mas não são todas que estão mapeadas. E não necessariamente que uma pessoa que está numa área de risco vai ser um problema, porque muitas das vezes é o usuário que pode agir de má fé com a gente. Então, por isso que eu acho que a nota, pra mim, eu coloquei em primeiro lugar no ranking, porque, de fato, é o que tem me dado tranquilidade, mais segurança nas minhas viagens e descobrir, e ver se eles realmente estão há mais tempo. Então, assim, vale a pena vocês usarem esses recursos e conhecerem os outros recursos, que tem outros recursos de segurança, que eu falo em outro vídeo, que tá, inclusive, lá no YouTube, eu vou postar aqui também, tá? Ele é um vídeo um pouquinho mais longo, porque segurança não dá pra ser muito rápido, né? Então, eu expliquei detalhadamente, inclusive, como ativa cada um desses recursos de segurança. Se pra você, esses recursos são fundamentais, pra você segurança é muito importante, além de você curtir, coloca nos comentários, olha, eu acho que pra mim, eu precisava de um outro filtro, uma dica, ou se você usa algum outro recurso, ou se você vai iniciar no aplicativo, se você tem ainda dúvida de como funcionam esses recursos, porque aí eu já entendo que aquele vídeo de segurança, como ativar os recursos de segurança, precisa ser postado imediatamente. E é isso, pessoal. Confie nos sonhos de vocês, porque quando vocês confiam e vocês correm atrás deles, é muito mais fácil você chegar e você alcançar. Eu tô correndo atrás do meu sonho. E você? Começa a correr. Pra tudo a gente tem que iniciar, então inicia. Se é necessário dirigir por aplicativo, dirija. Se é necessário você fazer uma renda extra com outro tipo de atividade, faça. Mas faça, porque não tentar correr atrás dos nossos sonhos gera muito mais frustração. Beijos.